Boa noite para todos os irmãos. Que o Senhor nos abençoe em mais essa oportunidade que Ele nos tem dado de abrirmos a Sua palavra nesta noite, nesse domingo onde se comemora a Páscoa, né? Onde se comemora a Páscoa e, infelizmente, nós sabemos que muitos têm feito desta data tão especial um comércio e têm incutido na cabeça dos pequeninos o que não tem nenhum significado real da Páscoa, tem incutido na cabeça dos nossos pequeninos, infelizmente, né? Sendo que o verdadeiro sentido da Páscoa está na morte, na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele morreu, mas ele não ficou no túmulo, ele não ficou no sepulcro, ele ressuscitou. Ressuscitou para que nós pudéssemos ter a viva esperança em nossos corações que um dia também iremos ressuscitar e estar juntamente com ele na eternidade. Convido para nós lermos o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, falando aqui a respeito da última Páscoa e a Santa Ceia. Versículo 17. Versículo 17. Mateus 26, 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Agora nós vamos para o versículo 26. Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? O Senhor deu as instruções para eles, eles fizeram conforme a palavra do Senhor, tudo correu de acordo com o que o Senhor havia dito para eles, eles fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia falado para eles, e agora eles estão ali reunidos, os 12, juntamente com o Senhor, participando daquela Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora, a partir da vinda do Senhor, a partir da sua morte na cruz do Calvário em nosso favor, nós estaríamos agora vivendo no período da graça. Não estaríamos mais no Velho Testamento, no período da lei, na velha aliança. Agora, que é derramado por muitos o sangue do Novo Testamento. Uma nova aliança que o Senhor Deus fez conosco, com a humanidade, através do seu Filho, Jesus, o qual ele se entregou por nós naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o sangue do Novo Testamento, no nome do Senhor, que é derramado por muitos. É para todos, né? Mas só que nem todos aceitam. Então o Senhor fala, é derramado por muitos. Mas é para toda a humanidade. É para todo aquele que nele crê. Para não perecer. Para que não morra. Mas para que tenha a vida eterna. E o Senhor, através do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário em nosso favor, ele nos dá uma garantia de que nós teremos com ele
uma vida eterna, garantida pela obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Vou pedir o Lucas para colocar Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Olha só que versículo maravilhoso e que o Senhor cita para eles, né? Todos vós vos escandalizareis em mim nesta noite, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E eles se dispersaram. Quando o Senhor Jesus foi preso, ali tinha acabado de descer, estava descendo no jardim do Getsêmani, o Senhor Jesus foi preso. Quando ele convida os discípulos para orarem com ele e dando instruções para ele, falando o que ia acontecer com ele, que ele ia ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, dos anciãos, e ele seria crucificado. Quando ele é entregue ali nas mãos, os discípulos se dispersam. E o Senhor falou para eles: todos vós vos escandalizareis em meu nome. E Pedro disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar. Eu não vou te negar, Senhor. E o Senhor chega para Pedro e fala: olha, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E foi exatamente o que aconteceu, né? Pedro, do alto de toda a sua força naquele momento, né, da sua intrepidez, aí agora ele cai também, conforme diz a palavra do Senhor. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ou seja, estenderei as minhas mãos para os pequeninos. As mãos do Senhor estão estendidas para nós. As mãos do Senhor estão estendidas para nós, para que nós possamos chegar à tua presença. Está estendida. A mão do Senhor não está encolhida, mas Ele estende as suas mãos. Porque Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos temores. Como sabia também das dificuldades, dos medos que os apóstolos tinham, que os seus discípulos tinham. Apesar de dizerem que não, nós não vamos nos escandalizar. Se nós lermos esse trecho que nós citamos aqui, nós vamos ver que todos os discípulos falaram juntamente com Pedro também: não, nós também não vamos não. Mas todos fugiram. Todos deixaram o nosso Senhor à mercê. Mas para isso o Senhor veio e Ele entregou voluntariamente. E quando o Senhor estava sendo preso, o que Pedro faz? Pedro toma uma espada e corta a orelha de um dos que estavam ali para prender o Senhor. E o Senhor fala para ele, Mateus 26, versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Os irmãos sabem o que um anjo fez no arraial dos filisteus, né? Destruiu todo o arraial dos filisteus. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem assim convém que aconteça? Vamos estar lendo João capítulo 10,
versículos 17 a 18. João capítulo 10, versículos 17 a 18. Olha só que maravilha, que bênção que nós temos. Esse Senhor maravilhoso sofreu por nós. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Nós falamos sobre isso aqui pela manhã, né? O Pai me ama porque dou a minha vida de forma voluntária e por amor a cada um de nós, por amor à humanidade, dou a minha vida para tornar a tomá-la. O Senhor tinha o poder de tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, versículo 18. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Era o mandamento de Deus. Nada podia deter o Senhor. O Senhor foi voluntariamente àquela cruz e morreu por cada um de nós. Morreu para todos os que creem, para todos aqueles que confessam que são pecadores e reconhecem que são pecadores perdidos e que carecem da salvação na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor veio, para isso ele veio. Para isso eu vim, ele disse. Para isso eu vim, para morrer naquela cruz, mas de forma voluntária. O Senhor não foi forçado a ir naquela cruz, né? A autoridade que o Senhor Jesus tinha sobre a sua própria vida e a sua disposição em se sacrificar pela humanidade. Essa humanidade que estava totalmente distante do Senhor, dispersa, longe, como ovelhas desgarradas do rebanho, sem pastor. Mortos nos nossos delitos e pecados, distantes de Deus, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso que todos pecaram, Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então todos pecaram. O Senhor e a sua disposição em se sacrificar pela humanidade. O Senhor não foi forçado. O Senhor Jesus não foi forçado a morrer, mas escolheu fazê-lo por amor, por obediência ao Pai e por amor a cada um de nós. E revela-nos também a soberania do Senhor, soberano Deus, todo-poderoso, que tem o poder sobre a morte, sobre a vida, tem o poder de todas as coisas, todo-poderoso Deus. Tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Mateus, capítulo 28. Vamos estar lendo primeiro Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, antes da gente chegar aqui no ponto da ressurreição, vamos estar lendo sobre a crucificação do Senhor. Mateus 27, a partir do versículo 32, ele fala sobre a crucificação do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Aquilo seria uma mistura que traria, quem sabe, alguma anestesia
daquele momento, daquela dor, né? Então o Senhor se recusou a beber. O Senhor não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, conforme diz a palavra do Senhor, nos Salmos, o salmista, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os guardas fizeram isso. Assentados, os guardas estavam ali guardando os corpos daqueles que haviam sido crucificados. Por cima da cabeça do Senhor puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E o nome Jesus, vem do hebraico, Yeshua, né? Significa Jeová é salvação. Deus é salvação. Deus é a nossa salvação. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Como eles haviam se lembrado do que o Senhor Jesus disse, né? Derribai esse templo, em 3 dias eu o reedificarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas. E anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Graças ao Senhor, né? Que ele não deu ouvidos a todas esses falatórios. Ele, em momento algum, pensou em descer daquela cruz. Em momento algum, ele desviou o seu olhar do seu propósito, do plano do Senhor, que veio realizar na face da terra em nosso favor. Em momento algum, todas as classes zombavam do Senhor, o povo, os escribas, os anciãos, os sacerdotes, todos zombavam do Senhor. Confiou em Deus, livre-o agora. E o ama, porque disse: Sou filho de Deus. Eles bem sabiam. E o mundo conhece. O mundo ouve falar de Jesus. Nós vemos coisas terríveis que as pessoas falam do Senhor Jesus. E como Deus é misericordioso e preserva a vida dessas pessoas. Preserva as nossas vidas pelas suas misericórdias, que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Mas o que nós vemos as pessoas dizerem a respeito do Senhor, falarem a respeito do Senhor, é algo tremendo. E como Deus é misericordioso e preserva ainda a vida dessas pessoas. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. O Evangelho de Mateus não fala aqui da conversão de um desses salteadores. Mas nós sabemos que um deles depois se arrependeu e creu no Senhor. Desde a hora sexta, desde meio-dia, a hora sexta para os judeus, que o dia começava às 6 horas da manhã, começava a hora primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, era meio-dia. Desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona, até as 3 horas da tarde. Para mostrar aqui que até a natureza reconheceu que quem estava ali sendo crucificado era o Senhor, era o Criador, era o sustentador de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, né? Ele era a vida, Ele era a luz dos homens, conforme diz João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, desde meio-dia, às 15h, houve trevas, se escureceu. E como as pessoas estavam com seus corações endurecidos, né? Mesmo assim, não creram. Tem uma expressão que essas mesmas pessoas usaram quando pediram Barrabás, preferiram um salteador, um assassino, um ladrão, preferiram um malfeitor do que o Rei da Glória, do que o Senhor da vida. Eles disseram assim: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. E o povo de Israel paga até hoje por causa dessa declaração. E mesmo assim, o Senhor ama aquele povo. E o Senhor pede para que nós amemos aquele povo. Porque da descendência do povo de Israel nasceu o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Israel é a menina dos olhos de Deus, né? É a menina dos olhos de Deus. Como um povo pode existir durante tantos anos naquele pedacinho de terra lá? Naquele pedacinho de terra, Deus tem conservado aquele povo rodeado de inimigos ferrenhos que tentam de todas as maneiras destruir aquele povo, riscar o povo de Israel do mapa. Mas Deus tem preservado aquele povo por amor ao seu nome, pela fidelidade dele, porque ele cumpre as suas promessas. Deus é fiel e cumpre as suas promessas, né? Que Deus maravilhoso é esse que nós temos e que nós servimos, né? Então, desde a hora sexta, houve trevas até a hora nona. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Senhor estava levando sobre si, carregando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Então, naquele momento, o Pai o desamparou. O Pai o desamparou naquele momento para amparar a cada um de nós, para amparar-nos para a sua presença, para nos levar para a sua presença, para nos remir através desse sangue precioso do Senhor Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário em nosso favor. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo, olha só, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Era obra de Deus. É o sangue do Novo Testamento. É a nova aliança. A velha aliança foi rasgada agora. Rasgou-se o véu do templo, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Até a natureza, dando provas de que era o Senhor da glória, o Senhor Criador de todo o universo, que estava sendo crucificado ali e havia morrido por amor a cada um de nós. Abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos milagres aconteceram quando o Senhor Jesus morreu. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, eles temeram e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O centurião e os que com ele guardavam o corpo do Senhor reconheceram que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus que estava sendo crucificado ali. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres
que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos estar lendo sobre a sepultura aqui e depois nós vamos estar entrando na ressurreição. Versículo 57. Vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, pôs-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Observem bem, dizendo: Senhor, falando com Pilatos, lembramo-nos de que aquele enganador, chamando Jesus de enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Está vendo como é que o mundo conhece a mensagem do Evangelho? O mundo conhece, já ouviu falar de Jesus, conhece Jesus, mas para aceitá-lo, tem que reconhecer que é um pecador e recebê-lo e crer na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Quem sabe eles pensaram que isso ia resolver, né? Eles selar a pedra, vigiar o sepulcro. Achavam que o poder dos homens iria fazer alguma coisa. O Senhor foi ali de forma voluntária para morrer. Eles achavam que tinham o domínio da situação. Não. Ele não é filho de Deus? Como é que nós prendemos ele, matamos ele? Mas eles não sabiam que para isso ele veio, né? Para morrer de forma voluntária naquela cruz. Capítulo 28. Agora nós vamos entrar na ressurreição. E no fim do sábado, já agora finalizando o dia de descanso, olha só, no período da lei, o Senhor foi crucificado na sexta-feira. Ele morreu por volta das 3 horas da tarde, quando houve trevas, de 12:00 às 3. O Senhor entrega o seu espírito. Ele foi sepultado. Os guardas guardavam o sepulcro, selaram a pedra e agora eles estavam no período de descanso. Aquelas mulheres já haviam preparado as suas especiarias ali na sexta, porque no sábado não podia fazer nada. Já estava tudo preparadinho. Elas foram e viram, como nós acabamos de ler aqui, aonde o Senhor havia sido sepultado, para que, na primeira oportunidade que elas tivessem, ir àquele sepulcro, com as especiarias, com aqueles aromas, para ungir o corpo do Senhor, para ungir o seu corpo. O amor que essas servas do Senhor tinham por ele é algo notório, algo maravilhoso, algo que nós devemos nos espelhar, algo que nós devemos olhar e ter como uma base. O amor que essas servas de Deus tinham pelo Senhor.
Então, no fim do sábado agora, quando já despontava o primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, no domingo pela manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Agora a gente vai lá. Nós vamos levar nossa especiaria. Aqui não está dando esses detalhes, mas nos outros evangelhos dão esses detalhes. Que elas prepararam as suas especiarias, os seus aromas e foram lá. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Por que que houve aquele grande terremoto? Por causa da descida do anjo do Senhor. Ele desceu a pedido de Deus, com uma incumbência dada pelo Senhor. Vai, faz isso. E ele veio, desceu e houve um grande terremoto. Ele remove aquela pedra do sepulcro. Uma grande pedra que estava ali, cobrindo a entrada do sepulcro. Remove e se assenta sobre ela. E fica ali esperando. Fica ali esperando para poder dar as boas novas, né? Transmitir as notícias. Era para qualquer um. Era para aqueles guardas que estavam ali, que ele veio transmitir aquelas boas novas, aquela notícia da ressurreição do Senhor? Não. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, falando da santidade, da pureza divina do Senhor. Porque para estar na presença do Senhor, tem que ser santo, puro. O Senhor não habita com o pecado. O Senhor ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E ele não pode conviver com o pecado. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então, para os guardas ali, não foi uma boa notícia. Eles ficaram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, porque as mulheres viram aquela cena. Viram aquele anjo, com a aparência de um relâmpago e as suas vestes resplandecentes, brancas, e viram aqueles guardas como mortos ali. E o anjo responde para elas: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Não precisam de ter medo. Vocês buscam aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Na ceia lá, o que o Senhor falou para os discípulos? Quando eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, naquele momento, elas ficaram entusiasmadas, alegres, felizes com a notícia, porque veem em suas mentes as palavras do Senhor. Então, a ressurreição do Senhor é um dos fatos mais importantes para nós. Pois se ele tivesse apenas morrido e não tivesse tido o poder de retornar à vida, nós estaríamos perdidos e sem esperança de alcançarmos também a ressurreição. Se o Senhor tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos sem esperança de alcançar a ressurreição. Ressuscitou. O Senhor ressuscitou. O túmulo, o sepulcro, não podia segurá-lo. A morte não tinha domínio sobre ele, porque ele deu a sua vida de forma voluntária, como nós lemos em João, capítulo 10. Ele tem o poder de dar e o poder de tornar a tomá-la. Então a morte não podia segurá-lo. Ele se submeteu à morte de forma voluntária e cumpriu as suas palavras. Destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei
João capítulo 2, versículo 19, eu pedi o Lucas para pôr para a gente. João capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Humanamente falando, estas eram as palavras mais difíceis de serem cridas. Humanamente falando. Agora, só resta a lembrança da sua morte. Aquelas servas do Senhor só tinham a lembrança da sua morte agora. Lembrança que deve ser perpetuada, conforme ele disse em 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 ao 27. 1 Coríntios 11, 23 ao 27. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Somente até aqui. Sua vitória é a nossa vitória. Romanos capítulo 6, versículo 9. A vitória do Senhor é a nossa vitória. Romanos 6, versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado, por que a palavra de Deus não cansa de dizer isso? Porque é um fato, Jesus ressuscitou. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, porque ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E nós, em Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores, conforme diz Romanos capítulo 8. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é pelos nossos méritos que mereçamos alguma coisa. Não, muito pelo contrário, nós somos imerecedores, pecadores, mas que nos arrependemos na presença do Senhor. Reconhecemos o nosso estado de pecado e cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Então, no Senhor, nós somos mais do que vencedores. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão. Em Adão, nós morremos. Fomos feitos pecadores em Adão. Quando no jardim do Éden, Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, nós morremos em Adão. Então, por um homem veio a morte, mas por um homem, o Senhor Jesus Cristo, veio a ressurreição. Mesmo que morramos, nós ressuscitaremos com os nossos corpos gloriosos, conforme o corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso e nos enche de esperança, de uma viva esperança que ultrapassa os limites da morte. Você pode encher o seu pulmão de ar, respirar e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me dá essa viva esperança através da obra redentora de Cristo Jesus em nosso favor. Versículo 35, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, já estamos caminhando para o final. Alguém pode dizer: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão?
Paulo fala para eles: insensato ou louco, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, um grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Aí nasce uma hortaliça bonita, uma árvore bonita, e dando ali os seus frutos, o seu alimento. Versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, porque esse corpo nosso está corrompido pelo pecado. Ele está se degradando dia após dia. Os irmãos podem sentir isso. Isso não é uma exclusividade minha. Todos nós sentimos isso. A cada dia que passa, nós vamos envelhecendo, vamos ficando mais limitados. Nós vamos vendo o quê? A morte se aproximar. A morte está se aproximando. Né? Um sábio, certa vez, quando perguntaram para ele quantos anos ele tinha, ele respondeu assim: eu tenho os anos que me restam, porque os que eu já vivi não tenho mais. Se eu vivi 60, eu não tenho mais 60 para viver. Quem sabe, mais 10, mais 20, não sei. Então, tenho os anos que me restam. Então, esse corpo mortal foi semeado em corrupção. A ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo animal, versículo 44. Ressuscitará corpo espiritual. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Agora o versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Versículos 53 em diante. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O Senhor Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos faça compreender, se houver alguém em nosso meio que ainda não compreendeu, que ainda não entendeu que é um pecador e que irá morrer em seus pecados, se não crer em Cristo como seu Salvador pessoal, possa nesta noite receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, Senhor.